Quando olhamos para uma pessoa, não vemos a história atrás do seu rosto. Todos nós temos uma história. Algumas são histórias de dor, de sofrimento, mas algumas histórias, elas nos levam a acreditar que existe uma esperança. Você vai assistir agora uma história real, contada por pessoas reais que conseguiram vencer, que cansaram de sofrer e foram alcançadas pelo amor de Deus. O amor que transforma. Algumas pessoas acham que a vida delas acabaram, porque elas simplesmente batem várias portas, e talvez essas portas que elas batem são as portas erradas. Só que a palavra de Deus diz que existe somente uma porta. Jesus é esta porta. Eu quero que você veja agora o testemunho da Kelly. A Kelly foi liberta de muitos traumas, onde o inimigo achou que era o fim, mas ela abriu uma porta, e nessa porta ela encontrou simplesmente o início de tudo. Em novembro eu fui convidada por pastor Jardel e Lu para estar indo na Missão em Amor, e ali é onde que o Senhor começa a trabalhar na minha vida. O ano de 2020 foi um ano bem complicado. Mais uma vez eu passo por um momento bem difícil, mas ali eu já entendo, né, os planos do Senhor para minha vida. Então, em outubro, eu me organizando para o meu casamento. O meu noivo, ele veio a falecer, sofrendo um acidente. E uma semana antes de tudo acontecer, automaticamente eu começo a me afastar dele, e ele me chama para ir em alguns lugares, eu começo a não querer ir. E quando ele me chama para poder ir em uma viagem, eu falo para ele que eu não estava me sentindo muito bem. E é como se o Senhor estivesse me incomodando para eu não ir. E então eu não vou neste lugar. E antes dele ir, ele fala para que, como eu não queria ir com ele para a praia, teria uma prova no final de semana, na qual ele sofreu um acidente, justamente para este lugar que ele estava indo. Então, eu concordo, né, em ir nessa prova com ele, de vaquejada. E naquela sexta, quando ele viaja, eu entro pro meu quarto e começo a organizar o meu enxoval. E naquele momento eu começo a chorar muito, e minha mãe presencia esse momento. E do nada, né, ela me questiona o que tinha acontecido, e eu chego para ela e falo: mãe, eu tô sentindo que não vai haver o casamento. Ela pergunta o que tinha acontecido, eu não sei, só sei que eu tô sentindo que não vai ter o casamento. E parece que naquele momento eu já antecipo, né, o que iria acontecer, todas as coisas. Parece que o Senhor já me mostrava, mas eu não entendi o que o Senhor queria falar comigo naquele momento. Então, quando ele chega, ele termina sem motivos, não tem um motivo claro o porquê que estaria terminando. Então fica aquele vazio, aquele silêncio do porquê de tudo que estava acontecendo ali. E ele vem, né, ele sofre um acidente a qual eu estaria dentro daquele carro se eu não tivesse atenta ao que o Espírito Santo estava me tocando naquele momento. E muitas das vezes
nós não nos atentamos à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes, momentos difíceis vêm e a gente dá muito ouvido para aquela situação que acaba nos atrapalhando de ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E então, o Senhor, mais uma vez, Ele me mostra, né, que é os planos dele que tem que prevalecer na minha vida e não os meus, para que eu esperasse e entendesse todo o processo. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o meu passado ele vem à tona, permitindo com que eu não passasse por aquele luto, sofresse por aquela questão, mas por outras coisas que já tinham acontecido na minha vida, ciclos estes que não foram fechados, não foram resolvidos, e tudo vem à tona. Diante daquele sofrimento, tudo o que aconteceu comigo anteriormente vem à tona. Eu, na infância, meus pais, a gente sofria muito por a questão do meu pai, que ele era alcoólatra, né? E a gente sofria muito dentro de casa. Minha mãe, principalmente, né? Eu presenciava muita coisa. E várias vezes eu não via o meu pai. Ele transformava, ele mudava de fisionomia, ele mudava de voz. E aí eu comecei a entender quem estava ali dentro da minha casa. Quem queria acabar com todos os planos do Senhor. Hoje eu entendo isso. E naquele momento tão difícil, eu com 9 anos, né, desde muito nova, eu presenciei tudo dentro de casa. E naquele momento ali, o inimigo, ele aproveita daquela oportunidade, daquilo que estava acontecendo, e eu começo a sofrer abuso sexual. E isso percorre até a minha adolescência. E tanto por homem quanto por mulher. E através disso eu comecei a gostar de meninas. Não era aquilo que eu queria, mas foi o que fizeram comigo. E a depressão, então, começa a fazer parte da minha vida. Aquilo que... A depressão, a ansiedade, o medo, fobia, transtornos, a homossexualidade. E eu sempre escondi isso porque eu tive medo e vergonha daquilo que tinha acontecido comigo, e pelo fato do meu pai estar passando por aquela situação, se eu contasse para ele, poderia vir a acontecer algo pior. Então eu guardo isso comigo, guardei isso por muito tempo, porque eu não tinha com quem eu iria pedir socorro, quem iria me ajudar naquele momento. Então eu, com 18 anos, eu tento o meu primeiro suicídio, porque toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que me aconteceu, eu não conseguia colocar para fora. Aquilo me aprisionava, aquilo me machucava, me corroía por dentro. Eu não tinha mais força para nada, para nada. Mas antes disso eu via minha mãe, né? Meus pais são católicos e eu via minha mãe ali orando da forma dela. Então eu comecei a fazer da mesma forma, mas eu já não tinha aquele contato espiritual com o Senhor, já não conseguia ouvir, já não sentia, já não... E a todo momento eu, de certa forma, culpabilizava
por tudo aquilo que estava acontecendo, porque tudo aquilo, eu tão pequena, E tudo o que aconteceu, eu revivia, todos os dias eu revivia tudo que tinha acontecido comigo. E aquilo me machucava muito e a única solução que me colocou ali naquele momento, que o inimigo coloca dentro do meu coração, na minha mente, começa a me dar comandos, era eu tirar a minha vida. Porque eu era suja demais. Eu não era um nada. Era isso que sempre foi colocado. Uma pessoa problemática, uma pessoa que só chorava, que ninguém sabia o porquê que estava acontecendo aquilo tudo, porque todo mundo sempre tive tudo o que eu queria. E chegou um tempo também dos meus pais se culparem por acharem que eles não eram bons o suficiente. Mas eles não sabiam o que tinha acontecido e eu não tinha forças nem para poder falar da minha dor. E aí começa meus momentos em que o remédio, psiquiatra, psicólogos eram primordiais ali naquele momento, mas na verdade o que eu precisava não só isso, mas era ter um encontro mesmo com o Senhor, de ouvir uma palavra do Senhor, de ouvir que Ele poderia transformar a minha história, transformar a minha vida, poderia curar, tirar aquela dor. E aqueles remédios simplesmente faziam com que eu enterrasse o meu passado vivo, enterrasse aquele passado, mas ele sempre vinha à tona. Então os remédios eram algo para paliar ali uma situação em que sempre viria. Então eu vou para Teoflotone, estudo lá durante 5 anos. E ali também começa uma guerra espiritual muito grande, porque uma pessoa me leva, né, para a igreja a qual ele frequentava, e ali eu também começo naquele momento, o Senhor, ele começa também a trabalhar na minha vida. Eu começo a ter um encontro com o Senhor, mas eu sempre recaía, eu sempre caía, sempre voltava à estaca zero. Ele sempre me mostrava que eu não era digna de estar ali naquele lugar, de receber a palavra do Senhor. E era isso que o inimigo sempre, o tempo todo, colocava na minha mente. Como se eu não pudesse estar ali. E essa pessoa, ela foi muito importante, apesar de que depois aconteceu várias coisas, mas ela foi muito importante e usada por Senhor para esse passo, para que eu me aproximasse ao Senhor, tivesse esse primeiro contato que eu tive. E eu nunca gostei daqui de Machacalís, nunca gostei daqui deste lugar, justamente porque esse lugar me trazia dor. Era um lugar que sempre me machucou. Eu não conseguia ficar neste lugar, não conseguia gostar das pessoas daqui, não conseguia gostar daqui. E eu sempre pedia ao Senhor para que Ele abrisse as portas, não para este lugar, mas que abrisse portas para qualquer outro lugar. Eu estava formando. E na mesma semana, né, depois que eu formei, eu lembro que meu pai, ele falou assim que se eu não conseguisse um emprego durante 1 mês, era para eu ir embora, voltar para Machacalís, e era o que eu não queria. Então eu começo ali, né, a fazer currículos, entregar em todos os lugares a qual eu não tinha. Minha formação foi em serviço social, então eu queria entregar para qualquer outro lugar, mas que eu não voltasse para este lugar. E no outro dia eu recebo a ligação, a qual eles
né, aparece uma vaga aqui em Machacalís. E eu simplesmente não hesitei e vim, fiz todo o processo que eu precisaria naquele momento e eu vim aqui para Machacalís. Só que eu não imaginaria o lugar que o Senhor iria me colocar. Então ali o Senhor ele começa já o propósito, só que eu não entendia, né? E quando eu entro no meu ambiente de trabalho, o meu passado ele volta, ele começa a voltar porque justamente eu estaria trabalhando com pessoas, com crianças que estavam passando pela mesma situação que eu passei no meu passado. E eu começo a sofrer muito quando eu lido com os casos. E então, quando eu falo que foi importante essas pessoas que entraram na minha vida que estiveram aqui em Machacalís, porque eu sei que o Senhor preparou elas para estarem aqui, porque elas seriam usadas para poder me levar no meu lugar de cura, no meu lugar que o Senhor iria transformar e realizar o plano dele na minha vida. E naquele momento, então, o Senhor começa a trabalhar na minha vida, onde que naquele momento eu começo a entender o porquê todas as coisas aconteceram, o porquê eu fui trazida de volta para cá, porque eu entendo que o Senhor, ele precisaria me trazer aqui de volta para me curar aqui neste lugar, no meu lugar de dor, a qual ele iria arrancar tudo o que aconteceu para me dar uma vida nova, para passar a ter experiências novas, a me colocar em lugar a qual eu nunca tinha tido, nunca estive antes, que é estar na presença dele de uma forma diferente, como eu nunca tinha estado, porque o meu passado, as coisas que me aconteceram, me impedia de ouvir a voz, de sentir a presença dele e de fazer as coisas que o Senhor muitas vezes me dava para poder fazer e eu não me via sem condição alguma de estar sendo usada conforme Ele queria estar, recebendo as coisas que Ele colocava nas minhas mãos e eu sempre recuava, eu sempre tinha aquela resistência de fazer as coisas do Senhor, pelo fato de eu me sentir suja, imunda, de não ser digna de estar ali. Realmente não somos merecedores, mas o Senhor, Ele é grandioso para isso, misericordioso, Ele transforma todas as coisas, Ele faz tudo novo e Ele queria mudar a minha história, mudar tudo o que aconteceu, porque eu entendo que Ele quer me usar para as coisas grandes, só que antes eu precisaria passar por este processo. Arrancar as minhas máscaras, arrancar o meu fardo, arrancar aquela capa que me escondia de tudo, daquele sorriso falso que eu tinha, daquela alegria falsa que eu tinha. Ele queria arrancar tudo para poder me refazer, para me moldar, me lapidar conforme a vontade dele. E hoje depois da experiência que eu tive da série, começando da batalha espiritual, porque ali eu via o Senhor, Ele precisaria me ensinar como passar por todas essas coisas,
como lutar, como usar as armas espirituais para que quando o inimigo viesse novamente, porque não que quando as coisas boas estiverem boas, naqueles momentos bons, não significa que ele não vai se levantar, porque lutas irão vir e eu saberei como usá-las para poder me defender. E quando chega na série da cura, é um momento que eu me sinto um pouco confrontada, um pouco como eu vou fazer isso, como eu vou liberar o perdão, como eu vou ser curada, e começa vários questionamentos, mas o Senhor quer da gente apenas que a gente confie, espere, confie no processo, confie no propósito, confie no plano dele, que ele faz todas as coisas, o sobrenatural, e ele apenas quer que a gente espere e confie nele, porque o resto ele fará. Tudo se fará novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. E eu decidi confiar e esperar. E Deus tem realizado grandes coisas na minha vida, não só na minha vida, mas na minha família. Como Ele já tem sentido o toque do Espírito Santo. E eu sei que esse trabalhar é do Senhor e Ele fará as coisas no tempo dele, resta apenas eu esperar. E tudo aquilo que eu pedi em oração eu vejo acontecendo. Eu vejo coisas que eu orei, que eu pedi, eu sendo liberta de algo que me aprisionou tanto, que eu achava que eu nunca iria receber essa cura. Hoje eu sinto que eu sou livre, leve, com a alma tranquila, e hoje eu sinto o amor do Senhor me envolvendo, me tirando de toda dor, de todo sofrimento, e saber que tudo o que aconteceu foi necessário para que hoje eu estivesse na presença do Senhor, e hoje eu estou na presença dele. E eu sei que Ele vai me usar de uma forma grandiosa, porque Ele quer que sejamos instrumentos, né, vasos de honra, e a gente tem que estar preparado para isso, e é o que eu tenho aprendido, né, na missão em amor. Fazer parte desse ministério, eu acho que meu rosto ele já diz tudo. Sentir a alegria do Senhor, sentir que eu sou amada, que eu sou cuidada, que ali eu posso contar com os irmãos que estão ali, porque eles foram essenciais para a minha vida e são bênçãos do Senhor para a minha vida, e Ele tem muito mais para fazer na minha vida.